Flávio está indo muito mal e o recado está dado, né? Um recado bastante direto. E uma coisa que eu comentei hoje no análise, eu acho que se isso vier a acontecer mesmo, a gente está falando de uma candidatura que morre. Ela acaba. Sem o PP Se o e quê? sem a Qual União condição? Brasil. Sem o PP e sem a União Brasil. Acabou a candidatura Flávio. E aí, Carlos, você está vendo que a candidatura Flávio Bolsonaro ela está sendo... Eu usei uma expressão que outro dia uma pessoa achou engraçada. Desmilinguida. A candidatura dele está sendo desmilinguida. E nós temos como uma das grandes notícias dessa diluição da candidatura do Flávio Bolsonaro a briga que agora está instaurada entre ele e o Ciro Nogueira, né, presidente do PP, e o nome forte aí junto com o Antônio Rueda da Federação PEPUNI, que nada mais é do que o poder político eleitoral maior do Brasil. Eu acho que eles têm juntos mais de 110 deputados. É uma federação colossal de deputados. E o Ciro já disse, olha, se você continuar desse jeito aí, Flávio, tentando me queimar, na prática foi isso que ele falou, a gente não vai apoiar a sua candidatura. Então, implicações sobre isso. Cara, o Ciro Nogueira, ele é um desses tubarões que estão farejando o sangue do Flávio na água, sabe? De modo que, inclusive, eu não acho nem que agora o PT tá tão interessado em continuar batendo no Flávio, porque ele tá tão fraco, que se bater mais, eu acho que eles têm até um certo medo dele desistir da candidatura, entendeu? Tá? As coisas estão indo de mal a pior pro Flávio, e caras tipo o Ciro, eles são essas raposas, né, da velha política, estão sempre ali preparados para negociar, e é um sinal, né, que tem um centrão desembarcando ali de Flávio. Vale lembrar, inclusive, que Ciro, há algum tempo atrás, estava sendo cotado para ser vice do Flávio, né? Tem esse vídeo do Flávio falando que o Ciro seria um vice maravilhoso, o Ciro Nogueira, tá? Não confundam com o Ciro Gomes. O Ciro Nogueira é um desses caras que fica nos bastidores, né? E agora que ele não está mais nos bastidores, ele não consegue lidar muito com isso. Mas é o que está acontecendo. Para mim é mais um efeito colateral. Assim como outros grupos, né? Então, quando você vê um cara muito grande do Centrão criticando Flávio, quando a gente tá vendo agora caras na Faria Lima criticando Flávio, isso são sinais, assim, é mais do que causadores de uma fragilidade, isso são sintomas de uma fragilidade que esses caras já estão percebendo. Exatamente. E assim, a possibilidade do PEPUNI ir para apoiar o governo Lula, o futuro, quer dizer, a campanha do Lula não é, assim, é uma possibilidade muito real. Eles já estiveram com o Lula no passado, não vejo dificuldade de fazer isso aí. Flávio está indo muito mal. E o recado está dado, né? Um recado bastante direto. E uma coisa que eu comentei hoje no análise, eu acho que se isso vier a acontecer mesmo, a gente está falando de uma candidatura que morre. Ela acaba. Sem o PP Se o e quê? sem a Qual União condição? Brasil. Sem o PP e sem a União Brasil. Acabou a candidatura Flávio. Acabou. Ele não vai conseguir fazer nada. É um downgrade muito grande. E se você tem esse partido que é um mastodonte passando para o PT, do lado do PT... A coalizão petista ela vai ser muito poderosa. Isso, mais problema do Banco Master, mais questão de popularidade, mais Lula com pacote de bondades dele, já era. Vai estrangular a oposição. Se a gente coloca o pacote de bondade, problema do Flávio e saída do PEPUNI, eu considero que essa é uma eleição que está praticamente morta, a não ser que o Renan vá para o segundo turno. E aí mais ainda vai ficar evidente a necessidade de ter um candidato alternativo de direita. Quando você diz que com essas condições a candidatura do Flávio acabou, você está querendo dizer que ele perdeu ou que ele nem lança mais a candidatura? Não, ele lança. Eu acho que ele lança em qualquer circunstância. Em minha opinião, ele lança em qualquer circunstância. A decisão disso é o quê? 16 de agosto? Acho que é 16 de agosto. Eu acho que é também. Em torno de 16 de agosto. Então a gente está falando o quê? Hoje é 16 de junho. 16 de junho, julho, agosto. 2 meses. 2 meses daqui até lá. O que eu acho que vai acontecer, eu já falei isso várias vezes, vou fazer aqui um prognóstico de novo. O PT vai segurar as notícias sobre o Banco Master para não destruir demais a candidatura do Flávio. Ele vai se manter, talvez, com uma certa recuperação aí até lá. Claro, assim, o PT também não tem uma mágica. Se o Vorcaro resolver delatar todo mundo, aí já era. Aí é diferente, né? Se o Vorcaro resolver fazer delação mesmo, e contar tudo que ele sabe, e o Flávio estiver implicado em alguma coisa muito séria, aí muda tudo que eu estou dizendo. Não havendo esse cenário, essa circunstância que eu estou descrevendo aqui, o que a gente pode imaginar? Ele controlando essas notícias que saem pelo Intercept, ele patinando ali, mas não tendo nenhum sucessor, porque assim, quem vai substituir lá? Michele? Simplesmente, assim, sinceramente, a coisa parece muito fria para colocar a Michele ali.
e não teria anuência do Jair. Não teria anuência da família, ia começar uma guerra civil terrível. O Tarcísio já tá vendo que ele já pode quase ganhar no primeiro turno, você viu? Sim, mas ele de qualquer forma não poderia mais Não pode sair. mais, porque... Exato. Aí o Tarcísio esquece. Aí quem mais ia ser colocado no lugar do Flávio? Eu acho que ainda tem gente que quer colocar o Zema, viu? Eu acho que é o único motivo pelo qual o Zema ainda não desistiu da candidatura, mas porque tem alguém que quer colocar ele. Mas não vai. O que eu acho, tá? Eu acho que ainda tem alguém que tem alguma esperança que o Flávio vai desistir e vão colocar o Zema no lugar. Não sei quem, não sei se é um grupo de pessoas. Olha aí, desce aí o Twitter dele. Esse aí. Então, assim, isso aí tá acontecendo. E aí eu acho que é uma última tentativa dele tentar ver se ele escapa um pouco da irrelevância em que ele caiu agora, sabe? A minha suspeita é que se não tivesse absolutamente ninguém achando que existe a mais remota hipótese do Flávio desistir, o Zema já teria desistido. Sabe? Eu acho que tem alguém esperando e vendo, vai que sai alguma coisa muito cabulosa, sabe? Vai que cai um meteoro na cabeça do Flávio. Correto. E a gente quer ter esse cara. Não, isso que você falou tem uma certa... tem bastante plausibilidade a ideia de que se cair um meteoro na cabeça do Flávio, tem uma segunda opção e simplesmente você não mata qualquer projeto político da direita, teoricamente entregando, porque você não entregaria, porque você tem o Renan Santos. Mas, enfim, o Renan Santos não é um candidato establishment, ok? Agora, isso que gente do establishment pode estar esperando que haja alguma tragédia para empurrar o Zema goela abaixo, sim. Se isso vier a acontecer, isso, eu vou dizer, isso é apenas mais uma coisa boa para o nosso projeto. Isso é ótimo para a gente, porque mesmo esse recall do nome Bolsonaro, o Zema não teria. Então, se o Flávio cai, agora é o Zema, o candidato do establishment, aí eu acho que o Renan vai ficar pareado rápido e é capaz de ultrapassar. E aí o próprio establishment, os investidores, grande capital, todo mundo já muda de olhar, já muda de figura e já começa a colar no Renan. Coisa que não está acontecendo neste nível que eu estou descrevendo aqui, mas o interesse é visível. O jornalismo já está se reportando de uma outra maneira e a própria declaração do Stuhlberg. Tem treta aí entre o bolsonarismo e o MBL. Treta? Bomba. Nitroglicerina Parece pura. que o Eduardo falou alguma coisa do Renan. Eu não vi isso aí na live. Mas eu quero ver. Eduardo Bolsonaro perdeu a linha e resolveu me atacar no programa da Jovem Pan. Ou pior ainda, tem gente agora que tá postando as fichas do tal de Renan Santos, do Missão Brasil, do MBL. Um cara que até pouco tempo atrás tava fazendo emoji com um coraçãozinho pro Moraes. Ele, o Kim Kataguiri, lutando pelo impeachment do Bolsonaro. Tá aí o resultado. Mandaram o pessoal ir pra praia na eleição de 2022. Tá aí o resultado. Os responsáveis. De acordo com ele, eu sou responsável pela derrota do pai dele em 2022 e também mando coraçõezinhos pro Alexandre de Moraes. Então eu resolvi refrescar a tua memória, Eduardo. A primeira coisa, quem tem relações muito sujas com o STF é tua família. Vamos começar pelo Flávio, que é candidato. Ele foi salvo da cadeia por conta de uma decisão do Dias Toffoli. Sabe o Dias Toffoli do PT? Ele tirou as provas obtidas do COAF contra ele e contra todos os outros que estavam no Petrolão. Duro, né? Mas não terminou aí. Depois ele foi salvo pelo Gilmar Mendes, que resolveu tirar lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o caso das rachadinhas. Ali ele ficou muito grato pro Gilmar Mendes, a ponto da tua família toda ter pedido voto para o irmão do Gilmar Mendes numa eleição lá em Mato Grosso. Acha que terminou? Nada disso. Olha o teu pai falando com você sobre não bater no Gilmar Mendes. Dá uma olhada. Tá aqui, ó, no print. Interessante, né, Eduardo? Mas acha que terminou? Óbvio que não. Teu irmão foi favorável a colocar agora o advogado do Lula, o Zanin, no STF. E pra falar em Alexandre de Moraes, foi o teu pai a pedir que o Alexandre de Moraes fosse vice dele nas eleições. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Sério, Eduardo, não entra nessa discussão, que vocês vão perder feio. Tenta defender que, sei lá, o Trump é lindo, que você ama ele. Vai que uma hora se acerta. Sério, tenta fritar um hambúrguer. Tenta comprar uma casa, talvez, com o dinheiro que foi obtido lá com o Horcaro. Que tal? Fica aí, que você gera menos danos pra todo mundo no Brasil, ficando nos Estados Unidos. E mais, se você não consegue entender uma piada, uma ironia que eu fiz envolvendo Alexandre de Moraes, aí eu fico um pouco assustado, que aparentemente o seu QI é tão baixo quanto o do seu irmão Jair Renan, um que nem sequer sabe falar em público. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Eu podia aqui continuar por horas e mais horas, mas a sua família tem relações espúrias com a STF. Vocês colocam as pessoas na frente dos quartéis para pedir golpe militar e no fim do dia fazem acordos com aqueles que vocês criticam para se manterem soltos e fazendo negócios. Diferente de você, Eduardo, eu nunca fugir da justiça do Brasil para ficar operando contra o meu próprio país, direto dos Estados Unidos. Eu vou vencer as eleições no Brasil e se eu for perseguido pelo STF, vou responder no Brasil. Porque é isso que homem, não covarde, faz. Se vocês concordam comigo e querem dar uma resposta para esse rato, já compartilhe esse vídeo, mete o aviãozinho. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Cara, a família Bolsonaro tá... O que tá acontecendo é que esses caras do bolsonarismo, eles estão tão preocupados tentando apagar o fogo dentro de casa,
e tentando manter todo mundo coeso e não estão conseguindo, e tentando agora criar resistência contra os vazamentos, contra o Flávio, que eles não estão sendo capazes de renovar narrativas para atacarem os adversários. Então, veja, aquilo que está sendo falado contra o Renan, aquilo que o Eduardo falou, assim, é uma narrativa que funcionava contra o MBL lá em 2019, entendeu? Então, assim, perceba, as críticas que Renan está recebendo não estão sendo renovadas. Eles não estão conseguindo criar novas narrativas nem para o próprio público deles, porque eles estão muito preocupados com a briga dentro de casa. Nossa, você foi lapidar. Não, sério. Curtiu esse corte? Então faz o seguinte, se inscreva no canal agora mesmo e já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. Se inscrevendo aqui, você ajuda a fortalecer e espalhar o conteúdo da missão e do MBL para muito mais pessoas. Bora lá?